Bom, vamos voltar lá para o Paraguai com o Cícero Mello e também com o André Plihal e com alguém que já levantou a Conmebol Libertadores, hein, Plihal? Verdade, Bruno. Levantou 11 anos atrás, né? No primeiro e único título da Copa Libertadores do Esporte Clube Corinthians Paulista. Dá para imaginar o quanto isso representou. E por falar em representar, o Alessandro está justamente fazendo isso pelo Corinthians nesse sorteio de logo mais. Estará fazendo nesse sorteio de logo mais. E está jogando por dois, porque o Roberto de Andrade, diretor de futebol, ex-diretor de futebol, deixou o cargo no final da semana. A semana passada muito agitada, né, com invasão de torcedores no CT, coisas que não são tão anormais tratando-se de Corinthians. O Alessandro viveu na pele enquanto jogador e hoje enquanto dirigente. Vai ser assim? Você vai absorver as coisas do Roberto nesse primeiro momento, Alessandro? Boa tarde. Boa tarde, já acho que sim, já boa tarde aqui também. Estamos uma hora atrás, mas já é tarde aqui. Boa tarde, Plihal, boa tarde, Cícero. Prazer estar falando com vocês. Estou vindo representar o nosso Corinthians, a nossa torcida fiel nesse sorteio tão importante dessa competição que, sem sombra de dúvidas, que é a competição que todos os clubes, atletas, dirigentes, presidentes mais desejam conquistar ao longo de uma temporada. Então espero representar bem o nosso clube. A gente, por mais importante que seja estar presente aqui, você nunca sai daqui com uma sensação de leveza e sim de maior responsabilidade ainda, porque são grandes adversários, grupos difíceis sendo formados nessa competição. Então venho trazer aqui a nossa torcida fiel e o nosso presidente, que tinham compromissos inadiáveis, representando também sim o nosso diretor de futebol Roberto de Andrade, que acabou se desligando, que aqui eu também aproveito para deixar um forte abraço, um grande companheiro que contribuiu muito, ao longo desses tantos anos de Corinthians, como presidente, como diretor, sendo campeão. Então fica aqui a minha gratidão por tudo que ele contribuiu. O Corinthians segue a sua vida e segue aguardando o sorteio de logo mais à noite. O Corinthians está no pote 2, né, Cícero? Pode, claro, todo mundo pode pegar um grupo mais encardido, mas quem não está no 1 tem chances maiores disso acontecer. Lembrando que na edição passada o Corinthians alcançou as quartas de final da competição, sendo eliminado pelo Flamengo. Eliminou o Boca Juniors, né? E depois foi eliminado pelo campeão Flamengo. Cícero. Pensando em voos mais altos nessa temporada, que avaliação que você faz nesse momento do elenco atual do Corinthians? Precisa de reforços? Vão chegar reforços? Como é que está esse momento financeiro e econômico para contratar jogadores, pensando nessa disputa de chegar mais longe do que na última vez? Novamente, boa tarde, Cícero. É um prazer estar te reencontrando, falando com vocês. Essa palavra reforço, na verdade, é uma palavra meio que cotidiana dos clubes brasileiros. E é natural que a gente sempre se debruce nela, fale, é o que o torcedor espera, é o que o torcedor aguarda. Não necessariamente seja uma realidade, seja um momento de ocorrer ou não. Nós nunca fechamos nenhuma possibilidade, mas sempre deixamos muito claro para o nosso torcedor que nós temos alguns limites e respeitaremos esses limites. Eles são de ordem financeira. Nós temos os nossos compromissos que já são diários com o nosso elenco, com o nosso clube, com a nossa instituição, e nós não vamos fazer nenhum movimento que ultrapasse esse compromisso, que nos levaria a uma irresponsabilidade. Nós temos uma equipe qualificada, um elenco muito forte, confiamos muito em todos os nossos atletas. Se pudermos em algum momento melhorar e agregar qualidade técnica, faremos sem sombra de dúvidas. E em que posições você vê no momento assim, uma carência de reforçar o grupo? Eu não diria carência, mas existe algumas posições, como por exemplo no ataque, numa posição mais central de 9, nós temos o Yuri, nós temos o Júnior, que vem buscando uma evolução para poder, Júnior Moraes, desculpa, para nos ajudar, e em algum momento isso vai ocorrer, porque a gente confia muito nele também. Mas o Yuri, por vezes, vai, sem sombra de dúvidas, ir para a seleção, por mais que a gente está vendo um calendário se respeitando e muito bem as datas FIFA, a gente agradece à Confederação Brasileira por isso, mas é importante sim ter mais opções ofensivas, como recentemente, nessa última semana, chegou o Christian Barleta, que é um atleta de muito potencial. Recentemente, em breve, na verdade, o Gustavo Mosquito estará também nos ajudando. Temos a possibilidade ou não do Mantuan na janela do meio do ano, enfim. Para quem não conhece o Christian, o que você pode falar das características dele? Um atleta muito jovem, um atleta canhoto, um atleta de uma individualidade no 1 contra 1, que sabe construir bem uma jogada. Começou impressionando nos treinos, né? Começou impressionando, fez uma bela jogada nesse último jogo treino que fizemos contra o Red Bull
3, né? Então, assim, é um atleta muito jovem, que a gente também tem muita expectativa nele, mas a gente sabe que as coisas precisam ser construídas com tempo, com tranquilidade. Ele tem ao lado dele jogadores muito importantes que vão dar esse suporte para ele, e ele vai crescer normalmente junto com os demais. 19 Flamengo, 20 21 Palmeiras, 22 Flamengo. Isso eu estou falando de Copa Libertadores. Com o elenco que o Corinthians tem, dá para se intrometer nesse grupo? Ou tornar esses dois clubes aí um trio com potencial de levantar o título da Libertadores? É o que nós desejamos. Quando eu falo nós, eu não falo só por mim, pelo presidente, pela comissão técnica, pelos atletas e especialmente pelo nosso torcedor. Nós vamos, não somente nessa competição, mas ao longo da temporada, fazer o nosso melhor. E o nosso melhor é entregar realmente a proximidade de uma conquista para o nosso torcedor, como foi ano passado, na temporada anterior, onde a gente chegou à final de uma das competições nacionais. Mas indiscutivelmente que a gente quer e deseja algo a mais do que simplesmente chegar numa final e sim conquistá-la. Tá certo, nos falamos depois do sorteio, já no fim de noite. Noite será longa, só passando de novo para quem por acaso não pegou no início do programa do Sport Center, Bruno Mari, Mari Bruno. Teremos a partir das 6 horas, com exclusividade no Star Plus, uma homenagem já ali no Centro de Convenções da Conmebol à seleção argentina campeã do mundo, com direito à participação de todo o elenco, mais comissão técnica, enfim. Messi e Scaloni estarão por aqui. Messi, Scaloni e ótima companhia estarão por aqui. Vão chegar por volta das 5h30 no horário do Brasil para a cerimônia que é às 6 e na sequência já retornam para o seu país, já retornam para a Argentina, porque amanhã tem amistoso de data FIFA contra Curaçao. Essa cerimônia deve durar aproximadamente 50 minutos, de 50 minutos a 1 hora. Aí a gente vai ter um intervalo de mais ou menos 2 horas para às 9 da noite, 21 horas, iniciar o sorteio. Primeiro da Sul-Americana e depois da Copa Libertadores. Cícero Melo, eu e Alessandro estaremos o dia todo nessa maratona. Nosso Fã do Esporte que nos